Vamos receber nessa tarde evangelista Renan Santos com uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Eu quero tributar louvores de agradecimentos ao bom Deus por essa tão rica oportunidade que me concede de por mais uma vez estarmos em seu altar para uso, fazer e boa exposição da sua poderosa palavra. Eu quero ser grato a Deus por tamanha bondade e misericórdias depositadas a mim e à minha casa. Eu quero ser grato a Deus pelo privilégio de estar pelo 3º ano consecutivo cooperando em prol ao reino de Deus neste grande evento, que por sinal, um dos maiores eventos pentecostais do nosso estado. Eu quero aqui louvar a Deus por toda a equipe Celebrai, na pessoa do pastor Joel. Minha gratidão é eterna, a minha casa ama a vida do Senhor e também o meu desejo é o mesmo de sempre, que as boas mãos do Eterno continuem abençoando a casa do Senhor, a sua vida, lhe concedendo paz, saúde e prosperando o trabalho das suas mãos, tá bom? Minha digníssima esposa e a minha fiel intercessora, amém? Amados, eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada, e o mesmo está no segundo livro dos reis de Israel, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 3. A nossa leitura está a partir do verso de número 11. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 3. A nossa leitura está a partir do verso de número 11, porque assim escrito está: E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Amém? Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto aqui, inserido no livro dos reis de Israel. Livro este que é classificado como um dos livros históricos da Bíblia Sagrada. A saber, 12 livros compõem o grupo dos livros históricos da Bíblia Sagrada, iniciando-se em Josué e terminando em Esté. Nos livros históricos, nós iremos encontrar alguns períodos que foram cruciais para a formação e também para o adestramento da nação de Israel. Nos livros históricos, nós iremos encontrar alguns períodos que foram cruciais para o desenvolvimento da nação. A saber, o primeiro período encontrado nos livros históricos é chamado de teocracia. A palavra teocracia é uma palavra que vem do grego theos, Deus, cracia, governo divino ou governo de Deus. Logo, o período da teocracia era aquele período em que os filhos de Israel não tinham um rei para governá-los. O próprio Deus era o rei do seu povo. E este período é classificado como período teocrático. O segundo período encontrado nos livros históricos é chamado de monarquia, ou o período monárquico. É aquele período em que os filhos de Israel, ao observar nações vizinhas e perceberem que a mesma tinha reis para governá-los, tinha reis para liderá-los, então assentaram-se no seu coração o desejo de também ter um rei para governá-los, ao ponto de se achegar a Samuel e dizer: Samuel, dá-nos um rei, nós queremos um rei.
nações vizinhas têm reis e nós também queremos um rei. A história bíblica diz que Samuel entra triste para consultar ao Senhor concernente ao desejo do povo. Deus vai se manifestar e vai responder a Samuel: Samuel, fique tranquilo, fica em paz, até porque esse povo não está rejeitando somente a ti, eles já não me querem mais como rei deles, já que é um rei humano que eles querem, então faça isso, Samuel. E inicia-se em Saul o período classificado como período da monarquia. O terceiro período encontrado nos livros históricos é chamado de divisão do reino entre norte e sul. O quarto período é chamado de cativeiro babilônico e também assírio, e logo o pós-cativeiro babilônico e assírio. Você sabia que após falecer Salomão, o filho do rei Davi, um dos maiores homens ou rei mais sábio que o Antigo Testamento pôde contar, após morrer Salomão, o reino foi dividido, 10 tribos ao norte, que tem como capital Samaria, 2 tribos ao sul, Judá, que tem como capital Jerusalém. Após a divisão do reino, pelo menos 19 reis passam no trono de Israel. Pelo menos 19 reis passam sobre o trono de Israel. Estes, quando era um rei bom, a Bíblia o classificam como rei bom. Porém, quando os reis eram maus, eles entravam para a galeria dos maus reis que passaram no trono de Israel. E o texto que ora acabamos de ler aqui, a Bíblia, ela vai nos falar acerca do 9º rei que passou no trono de Israel. Quem é ele? Ele é Jorão, neto de Orim, filho de Acabe com Jezabel e irmão de Acasias. Jorão, ele vai assumir o trono, ora no ano 854 a.C., após o seu irmão Acasias reinar no curto período de 2 anos. Acasias morre, não deixa herdeiros, e logo o trono vai cair nos ombros de Jorão. A Bíblia, ao falar de Jorão, ela vai dizer que Jorão reina durante um período de 12 anos. E dentre esse período de 12 anos, Jorão vai fazer coisas que parecia mal aos olhos do Senhor. Jorão não consegue impedi-lo de entrar para a galeria dos maus reis que passaram sobre Israel. A Bíblia, ao falar de Jorão, ela vai dizer que Jorão ele vai assumir o trono logo no 18º ano de reinado de Josafá, este que era rei em Judá. A Bíblia, ao se referir a Jorão, ela vai destacar que ouvindo Messá, rei dos Moabitas, que o tirano Acabe, ele já estava morto, ele vai se revoltar contra Jorão. A palavra revoltar aqui está indicando que Messá vai iniciar uma grande guerra. A palavra revoltar aqui está indicando que Messá está vendo a oportunidade de se livrar de uma vez por todas dos tributos pesados que pagava a Israel. E este tributo está baseado em 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Ao chegar ao conhecimento de Jorão, que Messá está se negando a pagar os tributos anuais que pagava a Israel, ele se preocupou. E o que é que ele vai fazer? Ele vai descer para contar todo o seu exército. Jorão quer saber com quantos homens, com quantos carros e também com quantos cavalos ele poderia contar para enfrentar o inimigo. Mas, no terminar do seu censo, no terminar da sua contagem, algo lhe preocupou ainda mais, porque ele chegou à conclusão que se ele fosse para a guerra somente com o seu exército, ele iria perder aquela guerra. Até que então Jorão tem uma ideia,
E qual é a ideia? Porque é que eu não envio mensageiros ao rei de Judá. Eu vou pedir ajuda a eles, e possa ser que, se ele se unir comigo e enfrentar o inimigo comigo, eu tenho uma grande possibilidade de sair dessa guerra de cabeça erguida. Josafá recebe a mensagem e ele vai responder a Jorão: Jorão, a partir de então, o meu exército agora é o seu exército, o meu povo agora é o seu povo. Mas conta-me, diga-me por favor, qual é o caminho? Qual é o melhor caminho para enfrentarmos o inimigo? E segundo o que disse a Bíblia, Jorão vai responder: nós iremos pelo caminho do deserto de Edom. Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom. Bom, para o rei de Edom, que estava junto nessa empreitada contra Messá, para o rei de Edom, o caminho do deserto de Edom era o caminho de volta para a sua casa. Para o rei de Edom, o caminho do deserto de Edom era o caminho de volta para a sua casa. Mas a Bíblia destaca que dentre uma marcha de 7 dias, eles estão andando e parece que não estão saindo do lugar. Estão andando como se estivesse andando em círculos. E para o desespero de Jorão, a água que eles estavam carregando para se manter no período da guerra, tanto seus homens quanto seus animais, parece que chegou ao final. Assim como a água que chegou ao final, a esperança de Jorão de uma possível vitória se tornou mais difícil. Até que então, D.L. Moody, escrevendo o seu comentário, na página 135, disse Moody que Jorão, ao se deparar com a crise então existente por falta da água, ele vai dizer que a culpa daquela crise era de Deus, porque Deus estava conduzindo aqueles 3 reis naquela situação para os envergonhar, para entregá-los nas mãos do inimigo. Jorão vai se deparar com a crise por conta da falta de água, e ele vai dizer: a culpa é de Deus, a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Permita-me, senhoras e senhores, jovens que estão a me ouvir, abrir um parêntese aqui para poder aplicar uma grande lição para os nossos dias. Deus não tem culpa se foi nós que deixamos a janela aberta, o vento entrou, bagunçou. A culpa não é de Deus por ter enviado o vento, a culpa é nossa, porque nós deixamos a janela aberta. A culpa não é de Deus se foi você que deixou a janela aberta. Deus, na tarde de hoje, está gritando para alguém aqui: feche a janela. Deus está gritando para alguém aqui: feche a janela. Se isso não te constranger, claro, olha para esse crente pentecostal que está ao teu lado e diga para ele, diga para ela: a ordem de Deus na tarde de hoje é: feche a janela, para você não colocar culpa em Deus, aquilo que é consequência por a janela estar aberta. Jorão vai colocar culpa em Deus, até que então Josafá vai compreender que aquilo que estava ocorrendo com aqueles 3 reis naquele deserto não era algo normal, estava acontecendo algo no plano espiritual. E era de conhecimento de Josafá que, para se obter respostas no plano espiritual, só recorrendo a Deus, que tem o poder tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Josafá então faz uma pergunta, e a pergunta de Josafá é: será que não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos ao Senhor por ele? Será que não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos ao Senhor por ele? Alguém dentre a multidão levanta as mãos e vai responder: Josafá, tem sim, tem um homem aí,
e o nome dele é Eliseu, filho de Safate, das regiões de Abel-Meolar. O que é que ele fazia? Ele deitava água sobre as mãos de um dos maiores profetas que o Antigo Testamento pôde contar, a saber, Elias. Ele deitava água sobre as mãos de Elias. Então disse Josafá: então a palavra do Senhor está com ele. Observe no texto que Josafá não pergunta se Eliseu tem a palavra, ele está afirmando: a palavra do Senhor está com ele. Aí diz a Bíblia que eles vão descer a Eliseu, E qual era o propósito? Qual era a proposta de Josafá? Era ouvir Deus. Por intermédio de Eliseu, a Bíblia destaca que eles desceram, até porque para ouvir nós não precisamos subir. Para ouvir nós não precisamos subir em uma escada e nem tampouco colocar um trono ao lado dele. Para ouvir nós precisamos descer. Para ouvir nós não precisamos subir, nós precisamos descer. E não sou eu que afirmo, é a Bíblia. Disse Deus ao profeta Jeremias: levanta, Jeremias, e faz o quê? Desce à casa do oleiro. Para quê? Porque lá eu farei tu ouvir as minhas palavras. Deus não fala com ninguém exaltado, Deus não fala com ninguém em seu pedestal de glória. Deus fala com alguém que reconhece que não é pó, que é cinzas, e que desce para ouvir. Porque se nós queremos ouvir Deus, nós precisamos descer. Tem alguém que acredita e concorda comigo com esta palavra? E qual é a proposta de Josafá? Eu quero ouvir Deus por intermédio de Eliseu. Eu quero ouvir Deus por intermédio de Eliseu. Josafá não queria ouvir Eliseu, Josafá queria ouvir o Deus de Eliseu. Até porque, eu vou dizer uma verdade, a igreja, ela não se reúne para ouvir estrelismo. A igreja não se reúne para ver apresentações de talento. Nós só estamos reunidos aqui porque nós queremos ouvir Deus. Se nós quiséssemos ouvir apresentações de talento, nós não se reuniria na tarde de hoje, ficaria em casa, ligava a televisão no programa do Raul Gil, porque lá nós veríamos apresentações de talento e de uma boa performance. Mas só porque nós se reunimos aqui, nós queremos ouvir Deus. Então não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe cantor melhor do que o outro, não existe pregador melhor do que o outro, não, tudo coopera para o bem e crescimento do reino. A glória é de Deus, o louvor é de Deus, a palavra é de Deus, o cantor é de Deus, o pregador é de Deus. Agora tem gente que se acha grande demais, tem gente que se acha superior demais, mas nesta tarde Deus está bradando e está dizendo: a glória não é para bezerros de ouro, a glória é para Jesus de Nazaré. Nós queremos ouvir Deus. Eliseu se apresenta, compreende todo o cenário da crise então existente. Porém, antes de Eliseu liberar a profecia, antes de Eliseu liberar a direção, o norte, Eliseu tem um pedido. E qual é o pedido? Trazei-me aqui um tan
tangedor. Renan, o que é um tangedor? O tangedor é aquele que tem intimidade com instrumentos de corda. O tangedor é aquele que prepara o cenário profético para o profeta receber a instrução do céu. Diferente do músico congregacional, o tangedor tangia e as mãos do Senhor descia. Diz a Bíblia que tangendo o tangedor, as mãos do Senhor desceu, e tangendo o tangedor, as mãos do Senhor desceu. Eu vou repetir, até um crente ligado comigo compreender. E tangendo o tangedor, as mãos do Senhor desceu. É no barulho que o tangedor produz que as mãos do Senhor se revela. É no barulho que o tangedor produzir aqui que as mãos do livramento vai alcançar a tua casa na tarde de hoje. É no barulho que o tangedor produzir aqui que obras maléficas do inferno serão repelidas na tarde de hoje. É no barulho que o tangedor produzir aqui que as mãos do Senhor vai encontrar a tua casa. É no barulho que o tangedor produzir aqui que as mãos do Senhor, e diz a Bíblia que tangendo o tangedor, as mãos do Senhor desceu sobre a vida do profeta Eliseu, e o Espírito do Senhor Jeová o expirou a Eliseu a profetizar: ei Josafá, ei rei de Edom, a palavra que eu tenho é esta e não é outra. Vocês vão ter que fazer neste vale muitas covas. Vocês vão ter que fazer neste vale muitas covas, porque não vereis vento, nem tampouco virá a chuva, porém este vale se encherá de tanta água que saciarás a sede dos seus homens e também dos seus animais. A pergunta que eu faço é: como é que alguém consegue cavar uma cova parado? É impossível. O que Deus estava dizendo para Josafá é: enquanto vocês se movimentam neste vale, os céus entram em movimento em favor daqueles que na terra está em movimento. Deus estava dizendo para Josafá: enquanto vocês se movimentarem para cavar, os céus entram em movimento para encher. Enquanto vocês se movimentarem para cavar, os céus se movimentam para encher. Deus estava dizendo para Josafá: cavar é com vocês, mas encher é comigo. Cavar é com vocês, mas encher é comigo. Deus nesta noite, nesta tarde, Ele está dizendo para alguém aqui: enquanto você se movimentar neste vale, os céus entram em movimento em teu favor. Porque cavar é com você, manda chuva é com Deus. Cavar é comigo, mas encher é com Deus. Cavar é com a igreja, mas manda chuva é com Deus. Partindo então desse princípio, eu me recordo-me perfeitamente de um patriarca cujo nome se chamava Noé. Deus um dia olhou para Noé e disse: Noé, constrói para si uma arca, para ti e toda a sua família. De repente Noé olha para os céus e diz: Senhor, há muito tempo não chove, o céu não goteja nada, vão me chamar de louco, vão me chamar de doido. Como é que vai funcionar? Disse Deus: vai funcionar assim: você vai construir, mas quem vai mandar chuva sou eu. Você vai construir, mas pode deixar que a chuva, quem manda sou eu. Um dia Deus olhou para o profeta Ezequiel, filho de Buzi, arrebatou o mesmo em espírito e levou ele um vale cheio de ossos. E a pergunta do Eterno a Ezequiel foi: e aí, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel olha para os céus e diz: tu, ó
sabes, ó Deus. Disse Deus a Ezequiel: profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel. Por quê? Porque você profetiza, mas quem dá vida sou eu. Profetizar é com você, mas quem dá vida sou eu. Um dia Deus olhou para Moisés, Deus olhou para Moisés e disse: por que é que está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marcha, diga ao povo de Israel que marcha. Mas como é que vai funcionar? Marchar é com vocês, mas abrir o mar é comigo, é comigo, é comigo, é comigo. Marchar é com a igreja, mas abrir o mar é com um dia. Deus olhou para um menino de 1,5 metro, ruivo e de semblante gentil. Quem é ele? Filho de Jessé, cujo nome se chamava Davi, perito na arte da funda, capaz de acertar um fio de cabelo com a funda. Um dia Deus olhou para Davi e disse: Davi, eu vi que você se tornou perito na arte da funda. Então chegou o momento de você colocar tudo que você aprendeu em xeque. Deus, como é que vai funcionar? Você desce no ribeiro, pega 5 pedras, joga a pedra, mas pode deixar, pode deixar, pode deixar, que quem vai derrubar Golias, jogar a pedra comigo, mas derrubar Golias é... Pega na mão deste crente, por favor. Pega na mão dele agora. Levante a mão dele unida para o céu e diga para ele: cavar é com você, profetizar é com você, se movimentar neste vale é com você, mas manda chuva é com Deus, manda chuva é com Deus, cavar é com... oh meu Deus, se movimentar é comigo, mas manda chuva é um dia, pastor Felipe, meu amigo Frazão, um dia eu dirigia um culto na congregação que eu era responsável, 3 meses de gestação da minha esposa. Um obreiro chegou para mim e me disse assim: Renan, a sua esposa está sangrando, eu acho melhor você levá-la para a maternidade, porque 3 meses de gestação e ela está sangrando, pode ser algo grave. Coloquei a minha esposa no carro, levei para a maternidade. Cheguei na maternidade, a notícia que me trouxeram era: o bebê morreu, não conseguimos ouvir os batimentos cardíacos do bebê e ele está morto. A sua esposa ficará internada. Eu preciso das documentações necessárias, porque eu vou fazer um termo, você vai ter que assinar, e a gente então vai fazer o recolhimento do feto morto que está dentro do ventre dela. Eu corri para casa, fui para o monte orar. Eu comecei a orar ao Senhor. Foi a noite mais longa de oração de toda a minha vida. Orei ao Senhor. 7 horas da manhã eu desci, passei em casa, corri para a maternidade. Cheguei na maternidade, o médico olhou para mim e disse: falta meia hora para eu terminar o meu plantão. Você trouxe os documentos? Eu disse: eu trouxe, mas eu tenho um pedido. E qual é o pedido? Faça uma ultrassonografia na minha esposa agora. Aí o médico olhou para mim e disse assim: ela é testemunha, nós tentamos no decorrer da madrugada, eu já vi isso acontecer, e não foi só uma vez. Se isso sirva de consolo para vocês, vocês são novos, e Deus sabe o que faz. Eu olhei e disse: eu preciso que faça agora uma ultrassonografia na minha esposa agora. Ele disse: então vamos fazer um acordo, eu vou tentar por 3 vezes. Eu falei: tá fechado, pode tentar. Ele tentou a primeira vez, não conseguiu ouvir os batimentos cardíacos. Ele tentou a segunda vez, não conseguiu ouvir os batimentos cardíacos. Na terceira vez ele disse: é a última vez. Quando ele disse: é a última vez, a máquina pulsou e deu... Eu olhei para dentro dos olhos, eu olhei dentro dos olhos do médico e disse assim: você pode ser bom em medicina, mas honrar o movimento do crente é com Deus, é com Deus, é com Deus. Olha lá, olha lá, olha lá, só quem vai se mover, olha lá, olha lá. O diabo não vai fazer festa lá, o diabo não vai se andar. Eu dou uma ordem: o diabo que arrasta o chifre dele no asfalto, mas na tua casa não haverá morte, não haverá. Só quem pode adorar, adore, adore,
Adore! Adore! E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa que se encontravam ali reunidos. E foram vistas por eles línguas repartidas como língua de fogo. E foram vistas por eles línguas repartidas como língua de fogo. Reunido o dia com Deus já está, em adoração a noiva já está. Eu só convido 2 de guerra agora a pedir aos céus que o mesmo vento que um dia soprou lá em Atos 2 possa soprar aqui agora. Agora, 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 agora. Deus acabou de me dizer: Renan, no movimento da igreja aqui, eu derramo uma vez mais a minha glória, a minha glória, a minha glória, a minha glória. Pega, 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 olha lá. Pega, 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 pega. Olha a nuvem de glória aí. Olha, olha lá, olha lá, olha lá. Eu vou deixar você adorar. Cavar é comigo, mas encher é com Deus. Eu termino a minha participação agora, mas eu preciso que você compreenda. Guarde isso para você nunca mais se esquecer. Se movimentar é comigo, dar os primeiros passos é comigo, mas quem realiza o milagre é Deus. Cavar é com você, mas encher é com Deus. Se você acredita nisso aí, enche essa casa com teu grito de glória. Glória a Deus. Aleluia! Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí agora, mas pega ligado, pega ligada.